Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a meditação desta noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13. Eu lerei até o versículo 18. Diz assim: no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Só interrompendo a leitura, estão vendo aí que o reino de Israel, sob o comando de Jeroboão, o seu exército era de 800.000 homens, guerreiros valentes. O exército de Judá, de Abias, era de 400.000 homens. Versículo 4. Pôs-se Abias em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Olha o rei Abias dizendo: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e os candeeiros de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por detrás deles.
olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por trás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Até este versículo. Pode ser que para muitos aqui a história não seja tão conhecida. Eu quero dizer que esses dois reinos, porque já havia acontecido a divisão, reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Dois reis estavam nesses reinos, que era Jeroboão, rei de Israel, e Abias, rei de Judá. Eu fico pensando no número de soldados. Judá com 400.000 homens, Israel com 800.000. Eu quero que tiremos lições para nós nesta noite, dentro deste assunto aqui, porque se este fato foi registrado, foi para a nossa, não só conhecimento, mas a nossa edificação, e que isto aconteça. O rei Abias, do alto daquele monte, ele se dirigiu àquele grande exército, o dobro do seu exército em número de homens valentes, grandes guerreiros, e particularmente ao rei Jeroboão. Ele falou bastante coisa, fez uma retrospectiva aqui, falou sobre o passado, o que Deus havia feito em favor de Davi, mas chama muito a nossa atenção o que está no versículo 12. Ele disse: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Agora observem, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Olha que coisa impressionante. Não pelejeis. Ele está dizendo com uma franqueza e uma clareza impressionantes: não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais. E ele já adianta: porque não sereis bem-sucedidos. O tema da nossa meditação é este: pelejar contra Deus. O rei Abias disse: não pelejeis contra ele, porque não sereis bem-sucedidos. Prezados, eu parei diante desta passagem e fiquei assim impressionado com as verdades que foram surgindo ao meu coração. Pelejar contra Deus. Abram aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Atos capítulo 5,
eu me lembrei desta passagem. Atos 5. Só para adiantar um pouquinho para os prezados. Os apóstolos foram presos. Servos do Senhor Jesus Cristo foram presos. E lá no Sinédrio, no Supremo Tribunal dos Judeus, havia um homem, um membro do Sinédrio, um dos juízes, que usou da palavra sobre aqueles apóstolos presos. Olhem comigo aí, eu vou ler 38 e 39. Atos 5, 38 e 39. Disse aquele juiz, o Gamaliel: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Sempre a gente faz menção dizendo do conselho sábio deste Gamaliel. Dai de homem a estes homens. Em outras palavras, não mexam com estes homens. Porque se isto que eles estão fazendo, falando, anunciando, se isto é coisa de homens, vai desaparecer. Vai dar em nada. Mas, se é de Deus, olhem bem, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Lutar, pelejar contra Deus é o nosso assunto desta noite. E o Gamaliel, membro daquele tribunal, ele disse, deu conselho. Meus prezados, rapidamente, eu quero usar 3 pontos nesta nossa meditação. Pelejar contra Deus. O primeiro deles é este: Deus é o Todo-Poderoso. Então nós temos que partir deste princípio. Se o tema é pelejar contra Deus, eu estou começando aqui lembrando aos prezadíssimos que Deus é o Todo-Poderoso, o invencível, Pai, Filho e Espírito Santo, são incomparavelmente fortes. Ninguém pode vencê-los. Enquanto eu meditava nisto, eu fiquei pensando naquela expressão de Deus a Abraão. Deus se apresentou a Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha a autoapresentação. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas aí me veio à mente o atrevimento de Satanás. Ele que concebeu em si o pecado. Não sabemos explicar como foi, mas só sabemos que ele concebeu o pecado, o mal. Ele que era anjo da guarda, ele que era alguém que estava à direita do Deus Todo-Poderoso. E aí nós temos assim umas pinceladas muito poucas e não tão claras no livro do profeta Isaías. Querem abrir? Isaías, no capítulo 14. Isaías 14.
Muitas pessoas querem saber como foi, que tudo começou, como é que surgiu o mal. Nós temos aqui sobre aquele ser angelical. Isaías 14, de 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Estão vendo o plano dele? Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Só até aí. Só para lembrar este fato, lembrar esta realidade terrível. Mas, prezados irmãos e amigos, Deus nunca foi vencido. Ele, como sendo todo-poderoso, a expressão máxima de força e de poder, nunca experimentou qualquer derrota. E as coisas vão acontecendo, a humanidade vai caminhando. Agora há pouco, naquela conversa com pais, estávamos dizendo da situação do mundo cada vez pior, o pecado se acentuando cada vez mais. E ontem, na reunião com os oficiais, eu falei um pouco sobre o que está registrado na carta de Paulo aos Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade. Está para surgir o homem da iniquidade, o homem do pecado, alguém que será totalmente controlado por Satanás e seus demônios. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que tem alguém detendo este acontecimento, do homem da iniquidade assumir o poder do mundo, do planeta Terra. Então, ainda há alguém impedindo que isto aconteça, porque ainda não chegou a hora. E nós entendemos pela Bíblia que este que detém é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando chegar o momento, ele levará o povo de Deus. Isto é chamado na Bíblia de arrebatamento dos salvos. Aí o homem da iniquidade vai dominar. Agora, o Senhor é tão forte, incomparavelmente forte, que a Bíblia diz que no momento certo, Jesus matará este representante satânico com o sopro da sua boca. Só para a gente ter uma ideia da força do Senhor, do poder do Senhor. O sopro da sua boca vai acabar com o líder que está para surgir. Prezadíssimos, o poder de Deus se manifestou de maneira incomparavelmente forte quando me salvou, na pessoa de Jesus Cristo. Quando salvou o meu irmão, a minha irmã, cada um aqui dos redimidos. Nunca houve maior manifestação de poder do que este da salvação de uma alma através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, Deus é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, a grande ilusão das pessoas. Vão acompanhando o meu raciocínio. A grande ilusão das pessoas. É impressionante como
as pessoas se iludem, acham que podem, acham que conseguem, acham que têm condições próprias. Uma passagem que muito me ajuda neste particular é aquela lá de Daniel, daqui a pouquinho nós leremos, quando fala da loucura de Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando a Babilônia estava no auge, estava no comando do mundo, era a nação por excelência. Nabucodonosor havia errado gravemente, e Daniel, homem de Deus, foi conversar com Nabucodonosor e disse: ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados. Olhem bem, a palavra de Daniel, servo do Deus Altíssimo, ao grande Nabucodonosor: aceita o meu conselho, põe termo em teus pecados. Agora eu quero que abram aí em Daniel capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Isto que eu acabei de dizer está no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. E meus prezados, Daniel não deu atenção, não deu ouvidos a estas palavras. Aí olhem bem o que aconteceu com ele. Versículo 29 até o 33. Ao cabo de 12 meses, um ano depois desta palavra de Daniel, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Já imaginaram uma coisa dessa? Ele, cheio de vaidade, cheio de soberba, dizendo que foi ele quem fez, foi pelo seu poder, pela sua autoridade, que ele estava contemplando as belezas da Babilônia, numa autoexaltação, quando veio a voz do Senhor Deus, como se estivesse dizendo: basta, basta. Ele foi expulso dentre os homens, já não podia fazer parte mais da sociedade, foi expulso para fora e passou a viver como um animal, comendo ervas, pastando. No seu corpo foram crescendo pelos, suas unhas foram ficando enormes. Ele virou um animal irracional, devido à sua atitude, o seu coração cheio de ilusão. Faltou-lhe reconhecimento de humildade. No Novo Testamento nós temos a palavra do Senhor Jesus Cristo naquela parábola, quando
aquele homem, no seu campo, houve uma superprodução. E aquele homem disse: alma, dizendo para si próprio: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. E ele ouviu a voz de Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É exatamente isto, meus prezados irmãos. As ilusões, as vaidades excessivas, a soberba, coração altivo, pessoas que não reconhecem que precisam se submeter ao Deus eterno. Jeroboão, voltando ao texto sagrado, com um exército muito especial de homens escolhidos, guerreiros valentes, 800.000, bem mais do que a população toda de São José dos Campos. Era o exército de Jeroboão. Jeroboão confiava naquele exército. Ele estava crendo que era um invencível. Quem era Judá para competir com eles? Meus prezados irmãos, a palavra que nós temos aí é esta: não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. E eu termino com esta terceira parte da nossa meditação. Desista de lutar contra Deus. É aqui que eu quero exemplificar. Desista de lutar contra Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos fracos em todos os sentidos. Somos impotentes. Não temos recursos próprios. Tudo em nós é fraco. Parte emocional, sentimental, psíquica, física, aparência, tudo é fraco. Não vale a pena lutar contra Deus. Desista de lutar contra Ele. Ninguém que peleja contra o Senhor Deus é bem-sucedido. Ninguém. Meus caríssimos, é aqui que está a parte forte da nossa meditação. O conselho que ele recebeu foi este: não pelejeis contra o Senhor Deus, porque não sereis bem-sucedidos. Olha quem estava falando: um homem com um exército de 400.000. Enquanto 800.000 estavam presentes lá embaixo, para varrer da face da terra Judá, com todos os seus. E este homem, com um exército tão pequeno diante do inimigo, ele disse: não pelejeis, porque não sereis bem-sucedidos. Lutar contra Deus é a pior coisa. A pior coisa, é a pior decisão, lutar contra Deus. Alguém pode estar pensando como eu pensei durante muito tempo: mas lutar contra Deus, eu não luto. Não vou nem perder tempo, porque é derrota certa. Eu não vou lutar. Mas eu cheguei à conclusão e me prostrei diante de Deus, e numa confissão sincera comecei a pedir perdão pelas inúmeras vezes que lutei e tenho lutado contra Ele. Alguém pode achar esquisito isso, mas eu creio que vai entender o que é lutar contra Deus. Meus prezados, lutar contra Deus é viver deliberadamente fora dos caminhos de Deus.
Lutar contra Deus é prejudicar alguém que é de Deus. Lutar contra Deus é desobedecer os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Lutar contra Deus é viver uma vida impura. Tudo que Deus ensina na sua palavra, tudo. Se eu fizer diferente, eu estou lutando contra Deus. Deu para entender? Se Ele me apresenta um padrão de vida, um estilo de vida, e eu não sigo, eu parto para um outro caminho, eu estou lutando contra Deus. Porque tudo que Ele determina é pensando em nós, no nosso bem-estar. Se tomamos um rumo diferente, então estamos lutando contra Deus. A sua vida de pai, de mãe, de filho, de avô, seja quem for, pode estar certo que há os ensinamentos bíblicos para cada um de nós. Qualquer desvio é lutar contra Deus. É lutar contra o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim. Não há uma terceira opção. Quem comigo não ajunta, espalha. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não há uma terceira eternidade, só há duas, com Deus ou sem Deus. Não há uma terceira opção, ou é salvo ou é perdido. Ou busca uma vida de santificação ou uma vida de pecaminosidade. Desista de lutar contra Deus. Quem sabe que os nossos fracassos, as nossas derrotas, são resultados de luta contra Deus. Deu para entender? Quem sabe? Estamos experimentando derrotas, fracassos. Isto é reflexo de uma luta contra Deus. O rei foi bem claro quando ele disse, o rei Abias: não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. A pessoa só é bem-sucedida se estiver com o Senhor, do lado do Senhor, procurando agradar ao Senhor, ser íntimo do Senhor. O contrário disto é luta contra Deus. É luta. Meus prezados, eu confesso que custei a entender isso aqui. Porque para mim lutar contra Deus era coisa assim muito extravagante, muito acentuada. Mas não. Se eu estiver com o meu olhar voltado para uma cena imprópria e sinto prazer, eu estou lutando contra Deus. Eu sou adversário de Deus